Ladies and gentlemen, finalmente nós conseguimos ter alguma coisa de atualização desse jogo. Cara, foram muitos meses praticamente, eu tô sentindo como se fossem anos, cara. É muito tempo sem ver aqui meus patch notes falar sobre estratégia de jogo, era sempre a mesma coisa. Passaram-se dois campeonatos aí, o Grande Mundial e ainda assim o Mundial Feminino, e os picks eram os mesmos, né? Então, vamos ver o que mudou. E vem comigo, rapaziada, porque tem coisa nova também. Lembrando, chegou o Arlo. Pra quem não conhece, o monstro sagrado aí, né? Cadê? Cadê ele aqui? Tá mostrando, né? Grande Arlo. Pra quem não sabe, não é Arlote, tá? Na própria animação fala que ele é o Arlo, porque o T dele é mudo quando se fala, então, ok. Interessantíssimo, gostei muito do design dele, do ruivinho de lado. Ok? Veio com uma skin também, já damos uma olhada nela. E eu vou fazer um vídeo separado sobre ele, ok? Como ele já é um herói novo, né? Toda expressão normal que ele tem, eu já aproveito para realmente dar uma atenção melhor para ele, porque a gente, vocês já sabem, né? Em Pet Note eu já falo pouco. Imagina ter que falar do Pet Note do herói. Vai daí mais uns 40 minutos de vídeo brincando, 30 minutos, dependendo aí de como a gente for analisar esse monstrão aí, beleza? Vamos que bora. Finalmente recebi a grande mensagem, né? Acordei recente, né? Pra quem não sabe, aqui deve ser ainda umas 2, 1 hora da tarde. E isso aqui apareceu na minha tela, notas de atualização 1758, família. Dia 13 hoje, vamos dar uma olhada sobre tudo o que aconteceu. Notas dos desenvolvedores, devido ao impacto do equipamento de efeito de ataque básico, estamos realizando ajustes no poder de vários heróis atiradores. Isso aqui é essencial, tá? Lembra da besta? Então, a besta literalmente dominando o jogo. Besta é o que faz a Carry ser top 1 entre os Gold Laners até hoje, entendeu? Carry, 1-1, tudo que dá aqueles efeitos de auto-ataque, eles estão aí realmente sendo os mais cogitados. Né? Inclusive, apareceu na MDL, não sei se vocês lembram, o Zilong na Gold, tá? Zilong na Gold contra a Beatrix. E, cara, ele foi um jogo muito bom, tá? Eles ganharam com o Zilong. Aprimorando alguns heróis com baixo desempenho e enfraquecendo alguns que já tiveram alto desempenho. Ok, normal. Então vai ter buffs em, sei lá, Clint e Nerf em Carry, praticamente. E partidas ranqueadas em elos mais altos, ok. Em comparação às atualizações anteriores, menos heróis foram ajustados no geral e planejamos manter esse ritmo por um tempo. Nosso objetivo é focar na qualidade ao invés da quantidade. Isso é muito bom, tá? Isso é legal. Para melhorar o equilíbrio dos heróis do servidor oficial, garantindo mais estabilidade no jogo. Vamos lá. Além disso, otimizamos algumas mecânicas de combate, incluindo interrupção do flash, empurrões, indicadores de habilidades, efeitos sonoros durante a partida, tal, tal, tal. Eu jogo sem som, tá? Então isso aqui não interfere em nada pra mim. Para melhorar a clareza e a acessibilidade do jogo. Continuaremos fazendo melhorias em diversas áreas. Por favor, envie-nos os feedbacks. Feedbacks são importantes, tá? Você acha que o feedback não é importante? O feedback é muito importante, tá? Tanto na questão da... Quando a gente fala na MPL sobre o que você está gostando, sobre as casters em si e tal, mas também sobre a situação dentro do jogo. O pessoal fala bastante sobre. Uh, deixa eu ver qual esteja preocupado. Juntos poderemos tornar o MLBB melhor ainda. Fofo. Magic Chess, segunda, 12ª temporada. Cara, fala aí pra mim se vocês gostam de Magic Chess, porque eu posso trazer conteúdo, tá? Eu sou bem fechadinho com Magic Chess. Né? Eu prefiro o outro casal dele, mas eu já joguei um pouquinho sobre e posso fazer as análises também. Enfim. Fanny, comandante da Terra do Amanhecer, também se juntou à batalha, juntamente com um novo cenário de seleção do novo passe do Magic Chess. Ah, sim, ela virou meio uma Fanny Tibi, um bagulho assim. Tá, aqui é o Arlo, deixa eu ver, ajuste nos heróis, vamos dar uma olhada sobre isso tudo aqui também. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Skins novas liberadas não, Magic Chess não, ajuste na loja de fragmentos mudou coisa, né? Legal. Heróis liberados não tem nada mais. Tô vendo se tem alguma coisa sobre mapa ou torre. Aqui, ó, ajuste no campo de batalha. Isso aqui pode ser interessante depois. As batalhas são bastante rápidas no meta atual, ok? O que levou o camuflar a funcionar muito bem como uma ferramenta de iniciação à sua equipe. Sim, é muito roubado. Literalmente tá como se fosse na época da MPL 1 lá, onde a benção de cura era o mais roubado para qualquer herói suporte, né? E agora o que tá mais sendo roubado é realmente essa velocidade de movimento. Cara, de 30% para 75% é muita coisa, ok? E eles vão alterar isso. Portanto, estamos diminuindo um pouco da sua velocidade de movimento. Ok, então velocidade de movimento de 30% até 75%, né? Escalando no nível do jogo, foi para 24%, 60%. 60% ainda é bastante coisa? É, tem muito herói muito rápido dentro do jogo. Mas tudo bem, já não é um 75%. Tiraram 15% disso e diminuíram um pouquinho lá. Né? Tiraram 6% no começo do jogo. Mas no começo do jogo não é tão rápido assim que acontecem as coisas. Então tudo bem.
Interrupção de habilidade de movimento. As habilidades que lançam os alvos no ar e causam supressão agora interrompem as habilidades de movimento e fazem com que o alvo pare imediatamente. Isso aqui é um problema literal da Fanny, né? Que a Fanny fica passando cabo para lá e para cá e de repente ela passa um cabo, mas a gente aplica o controle e ela continua, né, indo em direção do cabo dela. Agora isso aí vai parar um pouco. Habilidades de supressão param ela imediatamente. De movimento em geral. Deixa eu ver. E Knock-Up também, né? Ó, alvos no ar e causa supressão. Então, tudo que joga pro ar e supressão para essas habilidades de movimento. Então, Kadita inicialmente, o Franco com a Ultimate, o Kaja também, que tá aparecendo bastante. Então, tudo isso vai parar habilidades como a da Fanny, naturalmente. Ajuste do efeito de ricochete e puxão. Deixa eu ver. Com habilidade, deixa eu ver. Habilidade de controle, fizemos alterações nas seguintes habilidades para entender essa mudança. Ricochetes agora aplicarão micro-atordoamento. Ah, sim, entendi. Cara, isso aqui é diferente de mecânica, tá? Isso aqui é muito diferente de mecânica, porque pensa naquela matchup que tu tá enfrentando alguém, mas tu toma um CC específico, saca? E esse CC para um pouquinho da tua jogada, entende? Vai funcionar, obviamente, com Martis, vai funcionar com Tamus na primeira habilidade, Xbog na segunda, né? Cara, isso aqui é complicado, tá? Tomar um CC. Mas vamos ver. Isso muda um pouquinho sobre os matchups na XP. Caligara não, som não, outros não, recursos eventos de collab. Lembrando, é Jujutsu, família. Jujutsu saiu, tá? Quem não sabe, Jujutsu saiu também na mesma pegada. Gosto, viu? O anime bom, moleque. E vamos finalmente aos ajustes de forma geral, já que lá não é tão legal assim. Lembrando, já tivemos o passado, já fizemos esse. Em dia 12, olha, no mês 12, dia 19 do 12 de 2022, nós estamos fazendo aqui no mês 2, dia 13 do 2 de 2023. Esse novo patch. Lembrando, se você está gostando aqui do conteúdo, por favor, deixe seu like, comentário, compartilhe, ajude esse canal a ficar um pouquinho mais. Ainda mais porque eu já fiquei 2 meses praticamente sem fazer um vídeo, né? Mais até, né? No caso. Já que não sai conteúdo desse jogo. Bom, eles disseram que tinha pouca coisa e realmente tem, cara. Tem pouquíssima coisa comparada ao que teve do Patch Note no Mundial, né? Foi literalmente isso tudo aqui, mas vamos lá, né? Vou trabalhar pouco hoje, olha que legal. Volta ao trabalho com menos coisas. Vamos lá. Hanabi por si só já teve a grande mudança dela, só que resolveram mudar ela um pouquinho mais, dessa vez um buff. E esses buffs prometem ajudar ela a chegar um pouco mais na questão, né, dela aparecer de forma competitiva, e não só de competir, mas também nas ranqueadas, que ela anda bastante sumida. Acho que o pessoal ainda já tem aquele leve pré-conceito sobre ela, de que ela ainda continua sendo aquele mesmo herói, né, de antes, que era muito fraco, né, a Hanabi é comparada a uma catapa e etc. Né, como brincam bastante, o Hanabi é o Minion. Mas eu já andei falando muito sobre isso e como ela realmente é forte. Mas vamos ver agora o que mudou para ver se abre um pouco mais os olhos dos jogadores aí, né, do MLBB. Vamos lá. Esperamos melhorar o trabalho em equipe entre Hanabi e seus companheiros. Peraí. Estamos a melhorar o trabalho em equipe entre Hanabi e seus companheiros de equipe. Tá, ok. 2 vezes a equipe me bugou aqui um pouquinho. Para aumentar o seu limite de habilidade em partidas de nível médio e alta. Ok, então trabalhar em conjunto. Mais uma vez, lembrando que Hanabi, para eles, é tipo o herói, tipo, é típico herói que trabalha em equipe. E faz lutas em equipe, faz tudo em equipe. Então vamos lá. Ajustes na passiva. Novo efeito. Quando o primeiro alvo de seu ataque básico não é uma torre, ele continuará ricocheteando mesmo depois de ricochetear para uma outra torre. Nossa, hein? Então, alvos de não torre, ok, continuar ricocheteando mesmo depois de ricochetear para uma torre. Tá, esse novo efeito não diz tanta coisa, só o básico dela, da passiva, de tudo que ela faz, ela compartilha dano. Então, naturalmente, o mesmo alvo pode ser afetado mais de uma vez, é isso que quer dizer. Então, isso ajuda melhor ainda a puxar a wave, naturalmente, e na torre não faz ela voltar tanto, né? Então, tipo, o mesmo ataque básico que atingiu a primeira vez a torre não volta, né? A passiva não volta pra torre, porque senão seria muito rápido ela levar as torres, né? Ok. Primeira habilidade, novo efeito. Escudos de outras fontes além de habilidade agora também concedem imunidade a controle a Hanabi. Isso aqui é bem interessante, tá? Então, passivamente, qualquer tipo de escudo que ela receber durante a partida, seja um escudo de uma Lolita, seja qualquer outra situação, né? Até mesmo sobre itemização, talvez, ela consiga aí ter realmente uma imunidade a controle melhor. Então você não fica só dependente da sua primeira habilidade para esquivar, de repente, de algum tipo de controle. Qualquer tipo de escudo vindo de qualquer fonte, aparentemente, você consegue aí ter a passiva dela. Lembrando que a primeira dela, essa aqui, ó.
Ela ganha 300 de shield, mais 40% de ataque físico, por 5 segundos, e quando o escudo estiver ativo, ela ganha velocidade de movimento, velocidade de ataque, e dano causado de heróis inimigos adicionados a esse escudo aumenta mais 10% pelo dano. E além disso, ela não toma controle de grupo algum. Inclusive supressão, se não me engano, acho que estava até testando sobre supressão ela não tomar, mas acho que ficaria bem roubado. Então vamos ver qual é a situação dela. Ajuste na segunda. A velocidade do projétil aumentou ligeiramente. A segunda dela é, no caso, o pergaminho. Esse pergaminho é forte. Aplica ali, no caso, faz com que todo mundo tome a mesma quantidade de dano, no caso, 100%, né? Então ele é bem interessante para questões de lutas e teamfights em lugares fechados. Ela consegue brilhar nesses lugares. E a velocidade desse projétil é interessante porque mostra a cadência que ela tem, né, já logo de cara com essa habilidade, né? Porque às vezes pode ser um pouquinho lento até mesmo, mas a velocidade é o que marca um ninja praticamente. Então tudo bem, positivo aí no caso a velocidade disso. E, consequentemente, a terceira habilidade que é a sua ultimate, né? A Higambana, que no caso aumentou também a velocidade do projétil, ou seja, está mais rápido de você castar. Né? No caso, essa velocidade de ataque está muito mais rápida para você jogar para os seus adversários. Ok? Ok. Conclusão, Hanabi. Ainda vai ser foco de estudo, obviamente, para todo mundo, mas eu acho que ela ainda é muito válida de você aproveitar um pouco mais o jogo. Lembrando que a besta ainda está disponível para ela, então de primeiro item, né? Naturalmente. Não necessariamente de primeiro item, mas o uso dela faz muita coisa boa, tá bom? Fazer ela, depois uma botinha, então muito interessante. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na Hanabi. Deixa eu ver. Vamos lá, Nathan. De novo, cara. Preciso nem falar, né? Buff, atributo, buff em ultimate, buff em primeira e ultimate, buff, ajuste no caso na primeira e buff na ultimate, ajuste na passiva, e agora tivemos de novo. Estamos aumentando um pouco do dano no início de jogo do Natan e a sustentabilidade no final de jogo. Então, ajuste na passiva agora, seu dano base de 20 foi pra 45? O quê? Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui, meu amigo. Roubo de vida de 50 pra 80? De vampirismo de 30 pra 50? É, a Moonton tá maluca, pô. Tipo, o dano base desse cara, não sei se você sabe, mas ele converte praticamente o dano físico dele em um dano mágico. Ele é meio um carry muito poderoso quanto a isso. Mas ele tem um potencial muito grande também da mesma forma. Ele é um cara completamente focado em mid-late game, né? Ele é realmente um hyper carry por condição disso. Pela mobilidade que ele tem e pelos ajustes que ele faz com o clone dele, né, no caso. Né? A entropia, no caso, um clone reverso que ele tem. Tudo isso, controle de grupo que ele tem também para conseguir kaitar os adversários. Então, tudo isso é muito forte para ele. E eles deram um buff excelente no cara. Talvez ele volte muito mais pra selva do que realmente pra Gold Lane. Né? Vamos ver como é que vai funcionar aqui esse patch notes. Tempo de recarga da ultimate de 42,30 foi pra 38,28. Isso também é bom. Ok, isso aqui ajuda bastante. Muito bom. Diminuindo bastante o tempo de recarga dele, ok. Mas ainda assim, né? 4 segundos de diferença, mais ou menos. Mas ainda assim, cara. Isso aqui de 20 pra 45 e o roubo de vida de 50 a 80 e o vampirismo de 30 a 50, por mais que o vampirismo seja a melhor ideia pra ele, já que ele converte muita parte do AD dele, cara, é muita coisa. Vai ser assim, domínio de gelo, normal, já é utilizado logo de primeira, né? Então, pelo menos os caras estão dando um sustain um pouquinho melhor pra ele se virar em outras fases do jogo. Vai voltar. Isso aqui volta, certeza. Carryzinha, obrigado! Vamos lá. Agora que Carry ativa dois efeitos de auto-ataque durante a sua ultimate, ela está ativando sua passiva com muita frequência com o bastão dourado. Então, estamos reduzindo o seu dano. De 8% do HP máximo do alvo foi para 6,8% do HP máximo do alvo. Então, vai aumentar de acordo com a quantidade de levels que você tem na sua habilidade. Ok? Lembrando que a passiva, no caso, é essa aqui. Então, quanto mais level você atingir, mais você vai ter aí sobre essa questão. Então tem que ver quais são os. Acho que ficariam sobre levels Ultimate, né, no caso. 6 a partir do level 1. A partir do momento que você pega o level 4, deve ficar um level 5, se eu não me engano. Ou 6, ou talvez 7. Acho que. Oh, desculpa. Deve ficar até o level 6, mais ou menos vai pro 7, depois 100, depois até chegar no 8, quando você upar o level máximo da questão de Ultimate. Geralmente upa junto com o Ultimate a passiva, né? Então deve ser um caso desse. Ajustes na habilidade, ok, na sua Ultimate. Dano de ataque básico de 65 a 75% do seu ataque físico total foi para 50 a 70%, ok? Diminuiu bastante do early game e focaram ela realmente para late game.
Ok, nada mudou. Efeito de auto-ataque, notícia ataque básico de 65, 75 foi pra 50, 70, ok. O que isso demonstra? Lembra que eu falei que ela literalmente estava top 1? Ela era literalmente a cara dos Gold Laners. Tipo, a galera não bania ela, preferia banir o One, porque da mesma forma o One também participava dessa mesma questão. Então, esse é o foco que eu queria trazer pra vocês. Essa ideia dela ser bater em vida é muito forte. Porque querendo ou não, chega num momento de jogo que se você não for tanque ou não, ela vai deletar você de qualquer forma. Porque ela vai ter o dano base das habilidades e itemizações que ela já tem naturalmente, mais o plus de vida. Ter esse controle logo cedo é interessante, porque não faz com que o snowball dela chegue tão rápido. Ok? Então não necessariamente ela vai ter aquele dano explosivo logo de começo, né? Bater em 8% da vida é muita coisa, gente. Você tem que entender isso? 8% da vida é muita coisa. 6 até que segura um pouco, mas 8 é quase 10. Lembra disso? E 10% da vida é muita coisa mesmo. Ok? Não tem redução de dano quanto a isso porque é um dano verdadeiro. Ainda assim, lembrando, realmente o grande foco disso aqui é porque é um dano verdadeiro. Isso aqui só mitiga no máximo se tu fizer vida, mas ainda assim é meio difícil de você counterar alguém que bate por porcentagem de HP, porque quanto mais vida você faz, mais dano você toma. Mas pra counterar dano verdadeiro, você precisa fazer vida. Então, naturalmente, você vai ter que buildar a vida pra conseguir ter um sustain a mais sobre isso, e talvez aguentar mais 2 hits de porrada. Não vai mudar tanta coisa, entendeu? Então, isso é bem complicado. É por isso que o pessoal já faz o domínio de gelo pra tirar um pouquinho da velocidade de ataque dela, tentar, pelo menos, parar um pouquinho desse avanço. Ok? Isso não faz ela sair do jogo, isso só deixa ela um pouco mais fraca em questão de early game, mas ela ainda se mantém como um ótimo hyper carry de mid late game. Então ela vai continuar sendo usada, se voltar um metatank ela ainda vai ser cogitada, tudo isso tem sobre ela nesse momento de jogo. Aconteceu com ela mais ou menos o que aconteceu com a Karina, né? Tiraram um pouquinho do dano base dela sobre a passiva e tal, mas ela ainda tá no jogo. Moskov também teve redução, né? Depois de tantos buffs assim que ele mais ou menos recebeu, né? Finalmente tivemos mais uma participação dele. Vamos lá, estamos reduzindo o 1v1 inicial do Moskov e o poder de farmar. O tempo de recarga da sua primeira habilidade foi de 7.5 para 10 até 8 segundos, então cada vez que você vai upar ela, ela vai diminuindo um pouquinho do tempo de recarga. E a velocidade de ataque foi de 1.3, 1.5 para 1.15, 1.5. Lembrando que isso aqui é nerf, tá? 1.3, se não me engano, de 1.3 para 1.15 é um pontinho diferente. Tem um cálculo diferente disso aí. Mas ele já tinha sido nerfado uma vez, tá? Lembra disso aqui, ó. Ele tinha ido de aumento de velocidade para 1.4, 1.7, para 1.3, 1.5, e agora está indo de 1.15 para 1.5 de velocidade de ataque. Ok? Lembrando que 1.15 é menos que 1.3, tá? Só pra vocês saberem. Não é porque, tipo, o 15 aqui não é. Como é que eu posso dizer pra vocês? Não é um aumento, não é uma coisa, não é um número grande. Ainda é mais próximo de 1. Eu não lembro como o Paul conseguir explicar isso pra vocês, mas a ideia é simples, é 1.15 para 1.5. O late game dele continuou com a mesma história do multiplicador de velocidade, mas o early game diminuiu um pouco, então isso vai considerar um pouquinho dele não puxar a rota toda hora, 24/7, a todo momento, e trocar contigo, né, usando o, o feitiço, né? Então vamos lá. Muda alguma coisa? Nem tanto, ele ainda vai continuar sendo a mesma coisa. Eles só estão dando um ajuste muito interessante, porque, lembrando, né, mesma coisa da Carry. Diminuir um pouquinho da velocidade de ataque dele, tirar um pouco da pressão de early game pra que ele se mantenha só como um cara mid late game muito forte. Beleza? Julian. Skin collab tá chegando, vamos dar um buff no cara pro pessoal comprar skin. É isso? Talvez, não sei. Fica na dúvida, você aí, meu viewer. Mas vamos lá. Julian não tem sido muito usado ultimamente, então estamos aumentando seu dano explosivo. Isso é interessante. Vamos lá, ajuste na passiva, seu poder mágico de ataque básico foi melhorado de 100 para 120. Ok. E ajuste na primeira habilidade, dano base contínuo de 65 185 para 90 210. Eles já tinham nerfado isso aqui, tá? Eles já nerfaram muito disso aqui. Acho que eles tinham um patch note com dano base aqui, ó. Aqui, ó. 65 85. Foi de 80 para 200 para 65 185. E ele aqui de 90 para 210. Vocês estão entendendo a sacanagem aqui? Eles estão revertendo o que eles já fizeram na Season 25 lá no dia 8/8/2022. Deixa eu ver o que mais eles mudaram. Na primeira habilidade e na segunda, no caso de 60, 80 mais 12%, foi para 75, 115 mais 15% do poder mágico. Então, 75 na segunda habilidade. Aqui. 102, 150. Para 90, 130. Entendeu que eles mudaram ainda mais? Mas pelo menos não tá um valor tão alto quanto antes. Isso aqui faz ele voltar? Tipo, vamos ver mais sobre o patch notes pra saber se realmente estão voltando os soldados assassinos ou etc. Porque ele realmente tem um potencial muito grande, é muito bom na realidade. Mas
é muito difícil a gente ver o Júnior voltar. Né? Vamos ver o que mais. Edith, pela 20ª vez, está recebendo o buff e até agora não apareceu, né? Pelo menos pra gente. Mas lembrando que lá fora ela é bem cogitada. Né? Não é bem cogitada, mas ela tem umas aparições muito interessantes, tá? Deixa eu ver aqui. Aumentamos a habilidade de rota de Edith. Rota, ok. Rota. O bônus que ela recebe de ira, estamos aumentando ligeiramente. O dano dos alvos de alto HP. Interessante. Ela vai bater em HP agora? Vamos lá. Dano das correntes de raio. 105 mais 6 vezes o nível, mais 30% do seu poder mágico. Foi para 4% do HP mágico do alvo, mais 30% de poder habilidade. Ou seja, ela não escala mais na passiva. Logo de cara, ela já tem esse potencial de 4% mais 30% de poder mágico. Isso é melhor ou pior? Vamos lá. Chega na medida do jogo, que você enfrenta alguns matchups, isso aqui é muito bom. Mas ter isso aqui de 6 vezes o nível, quando chegasse no mid late game, tu faria muito mais coisa e muito mais diferença quanto 4% da vida mágica do alvo. Ao menos que você esteja enfrentando tanques ou então aquele pessoal bruiser. Aí sim, vai se divertir. Aumento de dano de corrente de raios contra minions de 180% foi para 300%. Isso aqui é Clear Wave, rapaziada. Ela tem muito Clear Wave agora. Tá bom? A passiva dela ricocheteia, uma coisa interessantíssima dela, muito forte. E agora ela tem um Clear Wave absurdo. Fora as habilidades que ela já tem, a primeira dela, que pelo menos já é um DPS muito forte. E agora ela tem 300% de dano contra a minion. Muito bom isso aqui, tá? E ajuste na terceira habilidade, que no caso é o Ultimate. Escudo transformação de 350 mais 680, mais 8% de seu HP máximo, mais 80% do seu poder mágico, foi para 350 650, manteve. Mais de 5 a 20% do HP máximo, família. Gente, isso aqui é muita coisa, velho. É literalmente uma edit, ela só faz vida da vida dela. Entendeu? Pra vida dela, ela faz vida. Acho que dá pra ver mais ou menos essa composição. Já vejo isso aqui, vamos lá. Porcentagem aumento com a ira, velocidade de ataque pós-transformação 25, 150 foi pra 50, 150 early game. Estão deixando ela completamente focada de early game. Deixando ela ainda continuar sendo tipo mais ou menos monstro mid late game, mas eles estão deixando ela muito forte pra early mid game. Roubo de vida pós-transformação de 5 a 30 foi pra 10, 30. Isso aqui vai ser nerfado. Eles não podem deixar isso aqui. Ainda mais assim. Gente, por favor, vamos lá. Ela é tanque, né? Eu tenho ela? Tenho. Cadê ela? Aqui. Por favor, Edith, apareça. Sim, eu fiz questão de comprar skin, eu gosto muito dela. Mas também eu só tenho essa skin, né? Vamos lá. Edith, mostre-me suas builds, por favor. Tem quem faça ela mais ou menos com uma ideia feia. Isso aqui é bruiser pra ela, tá? É muito forte. Pluma Celestial combo bastante com o ataque básico dela e aposto que vai continuar aplicando mais coisa, ok? Mas geralmente, olha lá. Cinturão Trovão. Ataque, deixa eu ver. Mais HP. HP, entendeu? HP na build. HP na build, HP na build, HP e HP. Vocês estão entendendo quando vai chegar 20% de alguma coisa? A quantidade de escudo que ela vai ganhar vai ser quase uma segunda vida pra ela nesses 20%, tá? Era tipo a vida que ela tinha antigamente, comparado ao agora. Olha isso aqui, 1200 de HP, 800 de HP, isso aqui é build bruiser pra ela, tá? E é muito forte, inclusive. Dá muito dano e ela se vira bem. Mas também tem outras exceções, né? Tipo a build só tanque mesmo. Mas lembrando que ainda tem a pluma e ainda tem o imortal aqui. Mas eu acho que o pessoal não faz tanto. Máximo o oráculo, porque ela cura bastante também. Lembrando que a armadura radiante também fecha com bastante vida pra ela, tá? Atena também. Domínio de gelo nem tanto, né? Ela não usa mana nenhuma. Se ela se beneficiasse ainda com uma porcentagem de mana pra causar dano, isso aqui seria muito bom. Na maioria das coisas do jogo. Mas, cara, talvez essas itemizações aqui mudem bastante, já que ela também recebeu esse buff. E o grande Pylax, né, mano? Saudade do Pylax. Vamos lá. Isso aqui, erradíssimo. Eu acho que vai tomar nerf. Vai tomar hotfix. Acredito eu. Acredito eu. Vamos ver se lá fora o pessoal vai usar bastante. Aqui no Brasil eu não sei se vão utilizar tanto, duvido. Mas lá fora vai. Paquito. Vamos ver, né? Depois de uns nerfs, né? Que o coitado recebeu. Né, o cara literalmente estava surrando Deus imundo. Né? Em poucas palavras que a gente conhece. O cara literalmente estava bravo demais durante MPL Season 3, MPL Season 2 também da mesma forma. O Mundial não apareceu com tanta frequência. Mas agora vamos ver. O escudo dele foi aprimorado de 120 para 140%, lembrando que é o estado físico dele, não? Deixa eu me ver. Cadê o 140 aqui? Passiva? Eu tô ficando louco. Eu acho que era passiva, não?
Aqui, postura aprimorada. Tendo empurrão, paquete lança. 120% do ataque físico. É 140, amigão. Procurem o 140. Cadê o 140? 50, 90, 120. Não tá falando, né? Não quer falar. Obrigado, viu? Mas enfim. Praticamente, pra quem não conhece, depois que o Paquito pega a sua passiva, que ele estaca nessas 3 barras no caso, a próxima habilidade dele vai ser aprimorada. A primeira habilidade dele, no caso, que é o de esquerda, ele ganha um escudo. E esse escudo vai ser de valor de 140% agora do seu ataque físico. Então, já é uma coisa que é muito difícil da gente ver. Geralmente o pessoal já usa a terceira para dar um controle de grupo muito forte, continuar combando, ou então a segunda até mesmo para dar um dano extra no cara, né? Realmente surpreender ele com dano. Raramente usam a primeira, né, com a passiva dele, para ter um pouco mais de sustain, né? Pra esperar alguma habilidade ou etc. Mas vamos lá. Ajuste na habilidade 2, vamos ver. Dano aprimorado. 240 a 640, mais 215 de poder mágico. Foi pra 250, aumentaram mais 10 pontos. 750 viraram 110 pontos de dano. E deram mais. Sério isso aqui? 15% a mais de dano físico? É. Eles deram um buffzinho aqui falando assim: usa a primeira de vez em quando. Aí colocaram esse buff na segunda e falaram assim: mas se você quiser, tem uma segunda maravilhosa aqui pra você usar, tá bom? Forte, fortíssima, viu? Foi praticamente isso que eles me falaram aqui. Tipo assim, a gente tem um PlayStation 1. Se você quiser, tem um jogo clássico. A gente tem esse Xbox aqui, 360 Plus, One Shot, não sei o que, blá blá, com todos os jogos, se você quiser usar. Entendeu? É praticamente isso que eles me deram aqui no Patch Notes. Pra que eu vou querer o PlayStation 1 se eu posso usar o Xbox aqui? Entendeu? Não estou aqui sendo sonista ou caixista, tá? Estou dando um exemplo muito tosco. Mas enfim. Volta. Volta. Vocês vão ver. MPL Season 4 vai começar, vai ser o primeirão assim, ó. Plau. De cara, vai pegar. Pô, um buff desse tá de sacanagem. Aê, Rico Nunes, vamos lá. O custo de mana que aumenta gradativamente dos ataques planetários ficou um pouco mais alto demais, então estamos forçando o Ciclopes a gastar mais em equipamentos de regeneração de mana. Estamos diminuindo o custo para que ele possa concentrar em outros atributos, como tempo de recarga e poder mágico. Ok. Custo de habilidade 75, 125 foi para 60, 90. E ajuste na terceira habilidade 500, 800 foi para 550, 880. O dano é bom, tá? Lembrando que é um dano individual. E é um dano que aumenta conforme a distância que percorre, a ultimate dele. E se ele te olhou torto, amigão, tu vai tomar essa ult. E da segunda habilidade, que é praticamente a. Não é a principal, eu diria, a principal? Eu não vejo essa como mais forte, assim, pra clear wave no máximo, né? A primeira dele é bem melhor na situação. Mas a segunda dele também é muito forte pra trocas individuais. Então, fora a mobilidade, né? Já que ele vive gastando essa segunda habilidade pra chegar perto de alvo, pra conseguir rotar e etc. Isso é interessante? Muda tanto? Nhé. Ele ainda vai continuar fazendo. Tem que continuar fazendo as otimizações de mana pra ele conseguir viver durante a partida. Porque senão ele não vai fazer nada, coitado. Muda alguma coisa? Não. O Rico vai ficar feliz, mas ele ainda assim, tipo, vai deixar um pouco mais dinâmico pra quem joga com ele. Não ficar gastando tanta mana. Esmeralda, por favor, vamos lá. Depois de alguns nerfs e praticamente a ideia do Metatank desaparecer um pouquinho, né, na XP, vamos ver o que ela volta. Segunda habilidade, que é a principal dela. Não? Deixa eu ver. Não, essa aqui é a Dança da Poeira Estelar, no caso. Não é o. Não, real, real. A segunda é a de dano dela. O dano mágico foi aumentado, vamos ver aqui. Estamos aumentando o dano de Esmeralda com a frequência de uso das habilidades, ok. Então temos aqui a segunda habilidade. Dano mágico de 240, 440, mais 90% do seu poder mágico, foi para 300, 550. Cara, muita coisa. Muita coisa, tá? E lembrando, isso aqui é base, tá? Não é porcentagem, isso aqui é base. Mais 120% de poder mágico. Isso aqui aumentou muita coisa. E a redução de tempo de recarga da primeira habilidade de acertar um herói de 1.3 foi para 1.5. Isso aqui é interessante, tá? Quem não sabe, ela tem essa capacidade de que toda vez que ela acerta a segunda habilidade, diminui um pouquinho de tempo de recarga da primeira, do escudo dela. O escudo dela tem aí 8.5 segundos. Se ela acerta a segunda, lembrando que ela tem o uso de dois ricochetes, né? No caso que ela mostra, a passiva dela multiplica as coisas que ela acaba fazendo. Isso aqui, no caso, faz com que ela diminua um pouco mais aí sobre a questão dos seus adversários. E 1.5 é bastante coisa, tá? 1.5 é 2 segundos a mais, 0,2 segundos a mais, no caso, sobre isso. Mas como sendo 0,5, é muito forte se ela acabar pegando o pessoal fora de posição. Se ela acabar pegando, tipo assim, se jogar no meio de 5 jogadores e usar a segunda, né, de 1.3 vezes 5... Cadê a calculadora? Que droga, viu? Vamos usar a calculadora.
Miguel, quero usar a calculadora. Impressionante, viu? Se a gente for fazer uma cálculo. Uma rápida. Eu tava com saudade de fazer cálculo. 1,3 vezes 5 diminui 6,5 segundos, tá? Da primeira dela, se ela acertar os 5 jogadores adversários. Se ela faz isso agora com 1,5, ela diminui 7,5 segundos. Ela diminui 1 segundo a mais da habilidade dela. E lembrando, a primeira habilidade dela é de 8,5 segundos. Ela vai ter mais de 300 de shield 2 vezes, tá? Se ela acertar em 5 jogadores no ultimate. E às vezes não é muito difícil dela fazer isso não. Ainda mais que ela se joga em cima da galera e só fica dançando lá. É isso aí que ela vai fazer, tá? Lembrando que a gente tá falando só do custo level 1, tá? Se a gente for pegar a esmeralda por si só, deem uma olhada. Ô, querido, tudo bom? Isso aqui. 750 de shield. Fora a itemização que ela já faz para reduzir o tempo de recarga da primeira habilidade. Normalmente como ela faz. Itemizações geralmente como de tanque. Ok? O livro mágico, que também tem 20% de redução do tempo de recarga. Entende? Vocês estão entendendo? Oráculo, 10% de tempo de recarga. Domínio de gelo, cinturão. Entendeu? Tudo isso aqui é tempo de recarga. Então é aquele momento que ela literalmente vai conseguir usar a primeira insta depois que ela apertar uma segunda. Mas, vamos ver se ela vai voltar. Isso aqui é bem interessante pra ela, tá? Oh, não. Cliquei errado. Pera aí. Vamos lá. Isso é muito interessante pra ela. Eu acho que ela deve voltar. Tô com uns pressentimentos aí. Eu acho ela interessante. Mas vamos ver o que mais a gente tem aqui pela XP para enfrentar aqueles tanques, por assim dizer, né? Vamos lá, logo, Gluzinho. Estamos reduzindo o dano de regeneração, o dano e regeneração de Glu no início de meio de combate. Ok. Já que Glu era meio agressivo na rota. Meio? Cara, eu tive a experiência de comprar o Glu recente. Recente não, né? Já faz um tempo. E ainda mais assisti também o Mundial da mesma forma. Depois que fizer a alteração da Ultimate do Glu, em que ele ganha 1,5 a 2,5% de HP e não 3,3, não é pra, o que era antes, porque a primeira dele começou a curar 1,5% do HP máximo dele, isso fez com que ele mudasse praticamente de gameplay. Tava muito forte. Praticamente agora o que a gente conhece. O Glu tem um dano base muito alto, e a passiva dele é que realmente é a coisa chata. Porque ele consegue trocar dano contigo, e você não vai trocar dano com ele. Porque, pra quem não sabe, o Glu, quando deixa as marcas dos seus adversários, ele acumula elas, fazendo que reduza dano. Então, aqui, ó. Inimigos atingidos pelas habilidades de Glu ganham um acúmulo de grudento, causando 6% de lentidão, por 6 segundos, acumula até 5 vezes. E cada acúmulo reduz o dano causado a Glu em 8%. Lembrando que acumula 5 vezes. Okay? Cada acúmulo grudento reduz. Reduz. Ok? Então, 8 por 5 dá quanto? Quem lembra? Não lembro. Cadê minha calculadora? Fechei a calculadora? Meu Deus, Henrique. De novo, vamos lá. 8 vezes 5? Não vou fazer conta de cabeça, acordei agora. 40% de redução de dano. Quem lembra quanto a coraça tira? Alguém? Demorou. Ainda mais que eu não tô escutando vocês, mas... Olhem isso aqui. Quando o inimigo usa uma habilidade... Intimidar. Quando atingido por uma habilidade, reduz o ataque físico do atacante em 8% por 2 segundos, limitando a 3 acúmulos. 24% só em um item. Ele tem uma passiva melhor que um item. E se ele fizer esse item, tu pode já parar, tu pode jogar o celular de lado, tu pode, tipo, terminar o teu banho, tá ligado? Fazer o que tu quiser. Ele literalmente tanca, que é uma beleza. Mas, isso é porque ele realmente tinha um potencial muito grande de troca. Agora, vamos ver com essa redução aqui, né? No caso de 200, 300 foi pra 100, 250. Pra mid late game ainda continuou bastante, por assim dizer, né? Lembrando que o potencial dele não é ser agressivo e tanto de dano. É mais pelo controle que ele tem e a redução de dano que ele toma. A regeneração de HP de 3.5, do Glu no caso da primeira habilidade, de 3% foi pra 1.5 pra chegar em 3%, o que é bom, né? Pelo menos vai escalar um pouco mais, não vai ter aquela chatice dele de ficar se curando na lane toda hora. E você ter mais oportunidades, janelas de oportunidades aí, no caso de conseguir fazer troca com ele. Então é bom. E a interação do Glu com paredes foi otimizada. Glu não vai ficar preso nas paredes mais. Ok, não lembrava dessa, mas enfim. Lembrando que eu já tinha tomado um monte de nerf, tomou uns buffs recém, né? Tomou buff, aí tomou um nerf, depois mais um buff, aí eles mudaram, fizeram a alteração gigantesca dele, da primeira habilidade que foi a principal que fez ele voltar pro jogo. Voltar ainda mais, né? Ainda mais em sessão de competitivo, por mais que usavam ele um pouco mais lá fora, aqui no Brasil nem era, né, tão cogitado e a gente teve equipe brasileira usando.
Beleza? Ivy, coitada. Vamos lá. Estamos aumentando o tempo de recarga do campo estelar da Ivy e reduzindo o efeito de lentidão inicial da sua segunda habilidade. Ok. Ok, beleza. Então o efeito de lentidão inicial de 50 foi para 25% e o efeito de lentidão final permanece 75%. O que é esse efeito de lentidão inicial? Sabe a segunda habilidade dela? A segunda habilidade dela é um cristal. Ela coloca um cristal para frente, né? Esse cristal no caso, e você tem que reutilizar a segunda habilidade para castar e lançar, ó, tipo os espinhos, os cristalzinhos que ela fica dando DPS. Então, primeiramente, você tem a segunda habilidade que ela conjura um cristal e dá dano, no caso, e a segunda é que ela joga os cristais, no caso, e esse cristal, no caso, vai dar essa lentidão. Então, inicialmente, ela não vai ter aquele 50% de lentidão tão forte assim, né, que acumula nos cristais no lançamento, e depois disso ainda vai continuar 75%, ou seja, quanto mais tempo ele durar lá, mais essa lentidão vai acumular pra cima dele. Mas não significa que ele vai tomar aquele 50 inicial. Então já tá ótimo pra isso. Lembrando que a ultimate dela já é muito importante, é muito forte pra, né, ter esse controle, né, que ela tem de maga de controle tão forte. Habilidade 3, ajuste tempo de recarga, 50 a 40%, ou 40 segundos no caso, foi pra 58 50. Caraca. Bastante coisa, tá? 10 segundos muda. 8 segundos inicialmente e 10 segundos no final do jogo. É muita coisa. Coitada da Ivezinha. Mas ela ainda tá sendo cogitada, então competitivamente ela é muito forte, não estamos vendo nenhum tipo de outro mago pra rota do meio pra fazer, né, o papel dela. Então, ok. Lapu-Lapu, literalmente o que eu sempre falei que era o novo Terizla. E o que aconteceu com o Terizla? Sim, ele foi nerfado e você, Lapu-Lapu, vai tomar o mesmo destino, não tem o que fazer. Lapu-Lapu não é apenas excepcional em lutas de equipe, ele coloca muita pressão sobre seus oponentes na rota. Por isso estamos reduzindo um pouco do seu dano. A primeira habilidade dele, no caso, 175.300 foi para 140.265. Ok. Né? Tiraram 30 pontos de dano, o que é bastante coisa da primeira habilidade, logo no começo do jogo. Né? E 35 mais ou menos do final, mid-late game do jogo. E ajuste na terceira habilidade, dano base depois dos dois primeiros golpes. Né? 350 580 foi para 345 545. O dano base do Lapu-Lapu já é muito forte, é a mesma coisa do Terizla. Se você deixa um cara com dano base muito alto, facilita ele para ter itemizações tanque, no caso, e essa itemização tanque dele acaba sendo algo muito forte durante a partida, porque ele vai ter um dano base muito alto, ele vai conseguir fazer troca e vai conseguir tancar e se regenerar muito bem. Né? Fora que ele já tem ainda questão de escudo na sua passiva também, né? A benção da bravura dele. Lembrando que ele já tinha tomado muitos buffs, tá bom? Muita sequência de buffs, mas agora vai ter esse nerfzinho aí. E cara, eu não sei se isso aqui realmente vai parar ele. Não é uma situação muito longe do que é normal. Ele não é o cara que literalmente é o assassino da equipe. Ele é o linha de frente e ele é o cara que literalmente dá controle de grupo. Ele é forte por causa disso. O Lapo é forte porque ele dá controle de grupo e iniciador pra sua equipe. Então, só estão tirando um pouco do dano dele pra ver se ele não fica, né, um monstro, aquele snowball de sempre. Mas, vamos lá. Hayabusa nem se fala, né? Quando eu vi isso aqui da última temporada lá, eu já achei estranho, mas vamos lá. Atualmente o Hayabusa está muito forte, então estamos reduzindo um pouco do dano no início e meio do jogo. Então o dano base dele está de 170 a 270, foi para 150 a 250. Só. Lembrando que ele já tinha feito aqui mais buffs na segunda e na terceira dele, né, duração no caso das sombras dele, e o ajuste de dano na terceira habilidade dele, que é a Ultimate, que era muito forte também. Mas de resto ele já tinha tomado muitos nerfs, então diminuiu um pouquinho do dano principal da skill dele, né, com dano base 170 a 270, foi pra 150 a 250, mas ainda assim se mantém 70% do ataque físico, que é o escalonamento dele, tá bom? Muda alguma coisa? Cara, muda um pouquinho sobre o clear dele na selva, tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas não tanto, porque ainda tem a questão do dano verdadeiro, né, sobre o item que você faz. E no mid-late game ainda não tem problema, porque ele ainda vai continuar sendo o cara que é muito rápido no jogo, muito forte, inclusive, sobre 1v1, e ainda assim ele vai ter a mobilidade de sempre para conseguir fazer o split, conseguir lutar um Lorde, fazer depois perseguições, etc. Então, ele vai continuar sendo assassino de sempre. Fanny. Crescimento de HP subiu para 141. Eles deram 10 pontos de HP para ela por level. Isso é interessante? É interessante. Significa que ela vai ter o quê? Uns 150 a mais? Não? Isso? Não lembro. Não, calma. Tô fazendo errado a conta. 1.500 a mais? Cadê minha calculadora quando eu sempre preciso dela? Cadê minha calculadora? Por que eu sempre fecho minha calculadora, cara? Impressionante. Eu sempre fechei. Eu não entendo o que eu faço na minha vida pra isso. Calculadora, por favor. 131 vezes 15 é 1965 de AP. Ok. Agora,
141 vezes 15, 2.100. Ela vai ter 2.100, né? Então, 2.100 menos 1.965. Ela tem um crescimento de 150 de HP só. É isso. Então eu tava certo. Olha só que bonitinho. Eu estava certo. A diferença dela, no caso, é de 150 de HP, que ela vai ter a mais no final do jogo. Tá? Só que o crescimento dela vai escalar um pouquinho melhor, obviamente, né, tal. Mas ainda assim não vejo tanta coisa assim, não. Então, assassino, né, não muda absolutamente nada. Realmente a coisa que mudou e vai fazer bastante impacto sobre ela é o fator do controle de grupo sobre aquela mecânica que a gente tinha conversado um pouquinho mais cedo, né? Que qualquer tipo de controle de grupo sobre a corda dela ou habilidades de movimentação, ela vai travar, então, amigão. É isso aí. Ele vai ser menos cogitado e vai ter mais counters pra cima dela, pelo menos. É a ideia. Yin, cara, nem tô sabendo, mas eu acho que ele vai ter skin, não é mesmo? É, rapaz. Vamos ver. Queremos que Yin tenha mais oportunidades na rota experiência ao invés de apenas na selva. Ok. Novo efeito de ajuste nos atributos. Yin ganha 8% de vampirismo quando não há heróis aliados dentro de 4 unidades. Cara, isso aqui é interessante. De vampirismo ainda. Para a questão da ultimate, sim. Para o resto do jogo, nhé. Porque, querendo ou não, o Yin não é um cara que tem muito DPS. Ele é o cara que literalmente faz uma trade, dá um burstzinho ali e tal, e depois vai, tipo, rotar, se for ele na XP, entende? É interessante? É interessante, mas não é a melhor coisa do mundo. Realmente, ele no level 4 vai ser impactante. Porque o vampirismo dentro da ultimate dele é muito forte. Né? Ainda mais depois que ele sai da ultimate, se ele conseguir matar o adversário dele, né? Conseguir ganhar um V1. Então isso aqui vai ajudar bastante. Mas de resto, cara, realmente o que vai importar é isso aqui, ó. Na segunda habilidade dele, no caso. A primeira habilidade dele, no caso, na forma de. Como é que é? Um Lie, no caso, né? Dele. Não vejo isso aqui realmente sendo algo tão útil pra ele. Mas ele tá ficando forte, tá? Eles estão bufando de pouco a pouco o Yin, no caso. E é isso. Cara, bem tranquilinho do que eu acho que vai acontecer. MPL4 tá chegando, é o campeonato mais próximo que a gente tá tendo aí realmente sobre a competitiva. Hanabi, ok. Nathan, ok. Carrie ainda continua. Talvez o Moscov também apareça um pouquinho, não sei. Julian, não vejo tanta necessidade de aparecer, não mudou muita coisa. Edith tá forte, eu acho que deve aparecer. Paquito vai manter. Esmeralda, eu tô na dúvida ainda sobre o que ela vai enfrentar, talvez na XP, dependendo do matchup. O Glu, não vejo que ele vai sair, mas ele, assim como o Lapo, ele vai ser sobre outras questões, não vai ter mais aquilo sobre prioridade. Ivy, ainda assim vai ser continuar conditada, é o único mago que a gente tem na rota que é interessante, fora a Parsa. Né? Talvez a Parsa ganhe um pouquinho mais de espaço, mas. Desculpa. Mas ainda assim, os dois juntos são a mesma coisa. Praticamente, né? Mesmo mago controle com Daniari. Hayabusa, coitado. Apareceu pouco, mas não vejo ele com tanta frequência aparecendo na selva, mas pode aparecer. Funny, ainda assim, casos específicos. E In, eu ainda vou torcer pra ele voltar. Porque eu acho ele interessante. Ainda mais um In na roaming. Mas eu nunca vi. Que nunca foi visto na realidade. Então, vamos ver. Mais uma coisa no patch aqui. Só pra não deixar nada fora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Novas skins, não. Magic Chess, heróis liberados, tal, ajuste de cochete, calibração e indicador de habilidade, são outros, evento, recurso, otimização, outros, correção de bug. Muita correção de bug. E não. Aparentemente é isso. E galera, fechamos então nosso vídeo sobre Patch Notes. Tá? Um vídeo interessante. Vamos ver o que mais. Eu vou ver se eu lanço esse vídeo hoje. E mais tarde eu lanço ainda sobre minha análise do Arlo. Arlot, como vocês quiserem chamar. Eu vou chamar ele de Arlo porque é o nome que deram pra ele no vídeo, né? Então, vamos lá. Muito obrigado a vocês. Não se esqueçam de dar sempre aquela compartilhada, tal, curtir. Isso ajuda bastante. Ainda mais que eu tô voltando, né? A fazer videozinho pra cá. Ainda tem que fechar mais outros vídeos que eu realmente tenho preguiça de fazer, mas vou ver se eu toco esse projeto. Se eu for aí realmente pra MPL4, eu vou ter muito mais tempo e aproveitar o hype pra isso, né? Então, beleza? Beijos a todos, muito obrigado. E esse foi a nota de atualização. Ui!